Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um vídeo envolvendo traição e dessa vez, quais serão os sinais de que a sua namorada, sua esposa está te traindo? Sim, gente, porque mulher está traindo tanto quanto os homens. É absurdo e é verdade. Eu não sei o que acontece hoje em dia nos relacionamentos, que as pessoas não estão mais satisfeitas, mas não têm coragem de encerrar aquele processo, de encerrar aquele ciclo e recomeçar outro ciclo. Então, permitem-se entrar em vários relacionamentos ao mesmo tempo, sendo desleal com o seu parceiro. Esse canal aqui é muito conhecido por causa disso, né? Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Silvana Hennica e eu falo sobre relacionamento no geral, mas o que mais eu recebo aqui são histórias envolvendo traição. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os sinais de que você, ou os sinais, né, que você aí tá deixando transparecer para o seu parceiro, ou os sinais que você pode observar na sua parceira para que você identifique se você está levando um par de chifre. Uma das coisas que a mulher que começa a te trair faz é tipo assim, você não vê conversa no celular dela. Porque normalmente a mulher que está traindo, ela acaba conversando com as amigas, ela acaba dividindo coisas, aí de repente você pega o celular dela e aquela amiga que ela vivia conversando, não tem conversa, tá tudo apagado. Então presta atenção quando a sua esposa, sua namorada, se você tem acesso ao celular dela, né? Que ela não deixa rastros de conversa. Alguma coisa ela está escondendo sim. Antes de continuar esse vídeo, eu quero saber se você já está fazendo parte do meu canal de transmissão lá do Telegram, Ginástica Íntima, e se você já está inscrita aqui neste canal. Curte esse vídeo e depois deixe o seu comentário. Você já viu alguns sinais aí de uma mulher com a qual você se relacionava, ou da sua esposa, ou da sua namorada, ou da sua ex? Ou qual te levou a pensar que ela pudesse estar te traindo? Vamos continuar aqui com mais alguns sinais de que você pode estar sendo o corno da vez. Sua mulher está evitando fazer sexo com você. E quando faz, é aquela coisa assim, sabe assim, fingindo rápido, goza pra mim, meu amor, aquele papinho ali pra acelerar o negócio porque ela queria estar em qualquer lugar, menos nessa condição, menos nessa posição. Ela queria estar, tipo assim, lavando roupa, mas não estar fazendo sexo com você. E se a gente nós somos, né? Claro que somos pessoas inteligentes, somos seres extremamente racionais. Se você tá convivendo com essa pessoa há muito tempo, provavelmente você consegue identificar que alguma coisa está diferente. Antes até ela não tinha ali muita vontade de fazer sexo, mas agora piorou. Agora ela inventa mil e uma desculpa. Ela começa, além de evitar o sexo, começa a sair mais. Tudo é motivo para ela ir buscar um absorvente na farmácia, comprar uma dúzia de ovos no supermercado, ela tem desculpa para tudo. E essas saídas rápidas não são mais tão rápidas como eram antes. Ou ela inventa uma desculpa, às vezes você vê que o celular dela chegou uma mensagem, ela deu uma olhadinha, guardou, recusou uma chamada, 5 minutos depois ela tem uma desculpa para ir lá no quintal fazer alguma coisa, ou para ir no banheiro, ou para pegar o carro e sair, ou para ir andar, fazer um Cooper, sempre sozinha. Ela não te convida para participar dessas fugidinhas que ela dá. E além dessa mulher aí, a sua parceira, começar a evitar sexo, ela começa a trabalhar mais. Sim, do nada, ela cria situações onde ela precisa ficar mais tempo na rua. Qualquer coisa é motivo para ela demorar mais para voltar para casa, ao invés de criar situações para ficar com você. E mulher ainda tem um agravante, porque nós já vimos naquele vídeo, vou deixar aqui o card, onde a gente fala sobre a traição masculina, os sinais de que o seu marido, o seu namorado pode estar te traindo. Só que para mulher é um pouquinho diferente. Mulher acaba se apaixonando mais fácil pelo amante, por outra pessoa. E aí ela muda totalmente o seu comportamento. Ela começa a ficar irritada. Tudo que você faz é motivo para ela xingar, para ela brigar. Ela olha para você e cria ali uma situação para te ofender. Tudo o que você faz irrita esta mulher. Além de que ela para de ter ciúmes.
Sim, se antes ela ficava louca, bisbilhotando tuas redes sociais, vendo se você estava curtindo foto de alguém, isso simplesmente não acontece mais. Ela não tem mais interesse de colocar uma foto com você nas redes sociais, mas ela começa a tirar inúmeras fotos. Cada vez mais o seu feed está poluído de fotos, normalmente com biquinhos, com sensualidade. Ela quer chamar a atenção de uma pessoa e não é você, meu amigo. Pode ter certeza. Se antes ela fazia questão de demarcar território dizendo que você era dela, agora ela tá fazendo questão de mostrar que você não é importante para ela. E muitas vezes, quando a gente tem um amante fixo, a gente acaba fazendo promessas para essa pessoa. Sim, homens também se apaixonam pela amante casada e querem que ela se separe. E ela mente: eu não tenho mais nada com o meu marido, a gente não dorme mais junto, a gente não é feliz, meu casamento já acabou, mas eu fico junto pelos filhos e tal e tal. Então não é do interesse dela que o amante sinta ciúmes. Ela tem que comprovar que aquele casamento é meramente uma coisa para a sociedade ali, sabe? Só para fingir que somos casados. Então, presta atenção se a sua esposa do nada começou a se maquiar e colocar fotos diferentes nas redes sociais. E tem outro detalhe: da mesma maneira que acontece com os homens, a mulher que tem um amante, que tem um relacionamento extraconjugal, ela começa a querer ficar mais bonita e mais atraente. Se antes ela acordava daquele jeito, descabelada, não escovava direito nem os dentes, agora ela sai do quarto maquiada, linda. Ela começou a ir para academia, ela começou a andar, ela se matriculou numa aula de pole dance. Então presta atenção, se somando todos esses sinais, se do nada ela começou a fazer esse tipo de coisa assim que antes ela não fazia. Isso é um grande sinal de que ela ou está querendo conquistar alguém ou ela está já saindo com outra pessoa. Aí você pode me falar assim: mas Sil, quem disse que mulher quer manter um relacionamento extraconjugal? Claro, existem mulheres que só querem trair e traem várias vezes com parceiros diferentes, porque elas estão atrás do quê? De uma aventura sexual. Porém, mulher é diferente do homem. O homem tem muito mais aventuras sexuais e pouco envolvimento emocional. Com a mulher é o contrário. A mulher tem pouquíssimas aventuras sexuais e muito mais envolvimento emocional. Quando a pessoa decide trair, quando ela começa a se interessar por outra pessoa, significa que no casamento dela, o parceiro ou a parceira já não está mais causando admiração, já não existe mais um desejo sexual. Existe o quê? Um casamento de conveniência. Por isso que eu sou contra a traição, porque eu acho que a traição, ela aprisiona mais do que o relacionamento ruim em si. Eu penso que se você está num relacionamento ruim, sua vida já tá uma droga. Aí você arruma uma paixão fora do casamento, sua vida vai ficar uma droga em dobro, porque além de você não poder se dedicar 100% àquela pessoa com a qual você gostaria de estar, você ainda tem que carregar o peso de um relacionamento falido e o qual você quer manter por conveniência. Mas voltando aqui aos sinais, né? Tua esposa começa a ficar mais no computador, você vai dormir, ela inventa que vai ficar lá no escritório no computador ou coloca o computador no colo enquanto você tá dormindo ali na cama mesmo, não larga mais o celular dela que antes ficava por ali todo desbloqueado, agora tem senha, tá no silencioso, sempre virado para baixo. Alguns sinais são muito parecidos com os sinais que os homens nos dão quando estão traindo também. Se a sua esposa do nada começa a evitar encontros de família, ela já não tem mais interesse de ir no almoço de domingo na casa dos seus pais, ela já não tem mais interesse de fazer aquele piquenique com os filhos, pode ter certeza de que tem algo mais importante por trás disso tudo, ou até mesmo ela quer evitar o contato olho no olho com as pessoas as quais confiam nela. Como eu já falei antes, quando a mulher está apaixonada pelo amante, sobra até para os filhos, ela não tem mais paciência nenhuma, ela é um estupim, sabe? Se você colocar um foguinho ali, ela explode. Por quê? Porque ela queria estar em qualquer lugar, menos ali naquele ciclo familiar. As mulheres não conseguem separar as coisas tão bem quanto os homens. Tem muitos homens aí que têm amante há uma década, têm filhos com amante, eles conseguem tranquilamente ter sangue frio para manter os dois relacionamentos sem que nenhuma saiba da outra. Ou às vezes a amante até sabe, mas a esposa
nunca vai ficar sabendo. Mulher é um pouco mais emoção, sentimento, e aí fica muito mais difícil de esconder a traição se o homem for um homem esperto. Outro sinal, assim, que é bem comum acontecer é quando ela começa a criticar mulheres que traem. Sim, ela começa a ficar tudo assim, tudo é motivo pra ela. Nossa, você viu que o fulano levou chifre? Onde já se viu? Uma mulher dessas, mãe de família, eu se fosse ele, largava na rua sem nada. Porque ela tem que provar ou te convencer de que ela jamais faria aquilo, que aquilo é um absurdo, que uma mulher de verdade jamais trairia a confiança do parceiro, dos filhos, da família como um todo. Além de que ela começa a fazer questionamentos sobre moral, monogamia, poligamia, ela começa a levantar assuntos assim, os quais antes ela não tinha interesse, para ver o que você fala, mas sempre com o intuito de te convencer de que aquilo nunca, jamais aconteceria com ela. E se do nada, né, a sua esposa decide começar a gastar dinheiro com roupas, calçados, começa a comprar roupa sempre um número menor, começa a comer menos, começa a recusar determinados alimentos que antes ela comia com você, tipo, que tal a gente ir pro shopping comer aquele sanduichão com batata frita? Não, essas coisas engordam. E se você sentir um perfume diferente? Comprou um perfume importado, caríssimo lá, ou que não seja importado, ou que não seja caro, mas comprou um determinado perfume que antes ela não dava importância, começou a manter a depilação em dia, ir no cabeleireiro, unha impecável, de repente nem tinha, ruía a unha, de repente aparece com unha de gel. Então, meu amigo, presta atenção. Se ela não fazia isso pra você e você não deu motivo nenhum para que ela começasse a fazer isso, se toda essa produção aí não termina em uma noite ardente de sexo, abre o olho, fulano. Tua mulher está interessada em outro, se não já está te colocando um monte de chifre aí na cabeça. E além disso tudo, né, tipo, é óbvio que ela não vai comprar um perfume e se produzir para ficar em casa, então do nada as amigas decidem fazer encontros da Luluzinha. Hoje eu vou com as meninas lá no bar pra gente bater papo e falar mal dos maridos, né? Olha, presta atenção. Eu sei que tudo que eu tô falando aqui pode ter até alguns sinais aí na sua vida e não quer dizer que a tua esposa está te traindo. Pode ser até que ela decidiu mudar um pouco a aparência e tal para chamar a sua atenção. Então, meu amigo, você também tem que olhar para o outro lado. Se você percebeu que a sua esposa está se distanciando e querendo cada vez ficar mais bonita, está mais dedicada a ela mesma, você não tem que ir lá e você tá me traindo, você tá não sei o quê. Presta atenção no que você tá fazendo para afastar ela de você. Sim, gente, é importante dizer aqui que o traído, presta atenção, o traído, às vezes tem sim uma parcela de culpa na traição. Eu tô falando dos dois lados, tanto do homem quanto para a mulher, porque hoje nós temos uma mania de querer e não dá, entendeu? Não tô falando no sentido sexual, no sentido pejorativo, não. Eu tô dizendo que muitas vezes a gente fica exigindo do outro e não quer dar nada em troca. Por exemplo, o homem exige que a mulher, nós estamos falando aqui de traição feminina, então eu vou falar aqui do que os homens deixam a desejar. O homem exige que a mulher esteja gostosa, sem celulite, porque nós vamos pra praia, você tem que, né? Você não vai pra praia com essa pança e tal. Aí você olha pro cara, aquela barriga do tamanho do mundo, peidando, peludo, é sério mesmo, arrotando com mau ar. Pô, como é que uma mulher vai desejar isso? Aí de repente ela encontra no supermercado, no trânsito, no bar, qualquer lugar, um cara gentil, um cara gentil, cheiroso, com o corpo em forma, um cara que se cuida. É óbvio que ela vai chamar a atenção, que ele vai chamar a atenção dela. A gente tem que parar com esse negócio dessa hipocrisia, né? De achar que homem não gosta de mulher gostosa ou que mulher não gosta de homem gostoso. Gente, parem! No grupo de consultoria do curso de pompoarismo, das meninas que compraram, as primeiras meninas que compraram o curso, elas têm 30 dias de consultoria comigo. Aí uma delas colocou lá no grupo: mas eu não sinto, não consigo ter lubrificação antes do sexo com meu marido. E a minha pergunta foi: você sente desejo pelo seu marido? E a resposta dela foi: claro, ele é o meu marido. Aí eu tive que gravar um áudio. Olha, meu amor, não é porque ele é seu marido que necessariamente o seu corpo sinta desejo por ele. É uma coisa muito diferente. O gatilho pro sexo, o gatilho
para lubrificação é o desejo. Se você não tem desejo, teu corpo não se lubrifica para receber o pênis do parceiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque é casado, não é porque você está envelhecendo que você tem que esquecer de cuidar de você, da sua própria vida. Provavelmente, se a mulher que hoje está saindo com as amigas, inventando que está saindo com as amigas porque está saindo com o amante, se antes ela fizesse isso por ela mesma, sair com as amigas, se arrumar, cuidar da autoestima, sabe? Cuidar de si mesma, provavelmente ela já teria terminado o casamento e não arrumado um amante. Então eu quero que vocês aí revejam o relacionamento de vocês e não fiquem só preocupados se vocês estão sendo traídos. Porque eu falo que existe coisa muito pior do que uma noite no motel com uma estranha, com um estranho. Eu, Silvana, tá? Eu não tô falando que é pra vocês saírem traindo por aí, que o teu companheiro tem que aceitar a traição, porque não envolveu o sentimento. Não é isso. Só que tem umas coisas que são assim, muito mais desleais do que o sexo com um estranho em si. Então, olhe para o seu relacionamento, reveja tudo isso e veja se vale a pena continuar. E se vale a pena continuar, sente com o seu parceiro, converse o porquê você mudou, o porquê você se afastou, tudo, todos os relacionamentos saudáveis que eu conheço, inclusive o meu, estão baseados em dizer a verdade sempre, dizer o que pensa, expor os problemas, falar o que é legal, falar o que é ruim. Isso é muito importante para que você tenha um relacionamento saudável, ok? Bom, gente, esse era o vídeo de hoje, não é para deixar ninguém neurótico aí, mas é para despertar um pouquinho de interesse para você reavaliar a sua vida como um todo. Um beijo e até o próximo vídeo.